Impérios. A história da busca pelo poder. E se eu te dissesse que o imperialismo existe ainda nos dias atuais? E pode parecer que não, mas ele afeta a sua vida diretamente sem você perceber. As roupas que você usa, os filmes que assiste, as redes sociais que acessa e até a economia do seu país podem ser influenciados por uma potência estrangeira. Mas como chegamos até aqui? Será que o imperialismo começou com os romanos? Ou será que ele acompanha a humanidade desde as primeiras civilizações? Hoje nós vamos viajar por mais de 4.000 anos de história para descobrir como surgiram os maiores impérios do mundo, como eles dominaram milhões de pessoas e por que muitos especialistas acreditam que o imperialismo ainda existe. E fique comigo até o final do vídeo, porque vamos descobrir qual país ocupa atualmente o papel que já pertenceu a Roma, aos mongóis e ao Império Britânico. Eu sou Guilherme, do canal Encontrando Fatos. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. Mas antes de continuar, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora vamos voltar milhares de anos no tempo. O nascimento dos impérios. Antes de existir qualquer império, o mundo era dividido em pequenas cidades e reinos independentes. Mas alguns governantes começaram a perceber que conquistar seus vizinhos significava obter mais terras, mais riquezas, mais soldados e mais poder. Foi assim que nasceu o imperialismo. E o primeiro grande império da história surgiu onde tudo começou: a Mesopotâmia. O Império Acádio, 2334 a.C. Localização: atual Iraque. O Império Acádio foi fundado por Sargão da Acádia, considerado por muitos historiadores o primeiro grande conquistador da humanidade. Pela primeira vez, dezenas de cidades independentes foram unificadas sob um único governo. Sargão criou uma administração centralizada, fortaleceu o exército e estabeleceu rotas comerciais que ligavam diferentes regiões do Oriente Médio. Seu maior feito foi provar que era possível controlar territórios muito além das fronteiras de uma única cidade. Mas administrar um território tão grande naquela época era extremamente difícil. Após revoltas internas e invasões externas, o império entrou em colapso cerca de 2 séculos depois. Mesmo assim, deixou um legado que inspiraria todos os impérios seguintes. O Império Persa, 550 a.C. Localização: do Egito até a Índia. Quando falamos em tamanho e organização, poucos impérios antigos podem competir com os persas. Sob o comando de Ciro, o Grande, os persas conquistaram enormes territórios. Mas seu maior diferencial não era a guerra. Era a administração. Eles criaram estradas que ligavam todo o império, desenvolveram sistemas de correio e permitiram que diversos povos mantivessem suas culturas e religiões. A famosa Estrada Real Persa permitia que mensagens viajassem milhares de quilômetros em poucos dias. Foi uma verdadeira revolução para a época. Em seu auge, o Império Persa controlava cerca de 44% da população mundial. Porém, séculos depois, um jovem conquistador mudaria tudo. Seu nome era Alexandre. O Império de Alexandre, o Grande. Localização: Grécia, Egito, Oriente Médio e parte da Índia. Alexandre assumiu o trono da Macedônia aos 20 anos. Em pouco mais de uma década, derrotou os persas e construiu um dos maiores impérios da antiguidade. Nunca perdeu uma batalha. Seu maior legado não foi apenas militar. Foi cultural. As ideias, a filosofia, a ciência e a língua grega espalharam-se por 3 continentes. Esse período ficou conhecido como helenístico. Mas havia um problema. Todo o império dependia de Alexandre. Quando ele morreu aos 32 anos, seus generais dividiram os territórios entre si. O império desapareceu,
mas sua influência continuou viva por séculos. O Império Romano. Localização: Europa, Norte da África e Oriente Médio. Poucos impérios marcaram tanto a história quanto Roma. O que começou como uma pequena cidade tornou-se uma potência que dominou grande parte do mundo conhecido. Os romanos construíram estradas, aquedutos, pontes, anfiteatros e cidades inteiras. Criaram sistemas jurídicos que influenciam leis modernas até hoje. Também desenvolveram técnicas de engenharia que pareciam impossíveis para a época. No auge, cerca de 70 milhões de pessoas viviam sob domínio romano. Mas o tamanho do império começou a se tornar um problema. Crises econômicas, disputas políticas e invasões enfraqueceram Roma. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente chegou ao fim. Mas sua herança continua presente até hoje. O Império Mongol. Localização: da China até a Europa Oriental. No século XIII surgiu um homem que aterrorizaria metade do planeta. Gengis Khan. Ele unificou tribos mongóis e criou um exército extremamente disciplinado. Os mongóis eram rápidos, organizados e extremamente eficientes na guerra. Em poucas décadas criaram o maior império contínuo da história. Eles conectaram a Ásia e a Europa através das rotas comerciais da Rota da Seda. Mercadorias, tecnologias e conhecimentos passaram a circular em uma velocidade nunca vista. Porém, após a morte dos grandes líderes, o império começou a se dividir. Pouco a pouco perdeu sua unidade. Os impérios português e espanhol. Localização: América, África e Ásia. No século XV começou a era das grandes navegações. Portugal e Espanha lançaram-se ao oceano em busca de novas rotas comerciais. O resultado foi uma transformação global. Novos continentes foram explorados. Enormes quantidades de ouro e prata chegaram à Europa. Milhões de indígenas foram submetidos ao domínio colonial. O comércio de escravos aumentou drasticamente. Foi o início da primeira globalização da história. Um mundo que antes estava relativamente separado passou a estar conectado. O Império Britânico. Localização: todos os continentes. Se existiu um império que dominou o planeta inteiro, foi o Império Britânico. Em seu auge, controlava aproximadamente 1/4 das terras do mundo e da população mundial. Sua força vinha da Revolução Industrial. Os britânicos possuíam navios, fábricas e tecnologia superiores à maioria de seus rivais. Controlavam rotas marítimas fundamentais para o comércio global. A famosa frase dizia: "O sol nunca se põe no Império Britânico", porque sempre havia alguma colônia britânica recebendo luz do dia. Mas as duas guerras mundiais enfraqueceram o império. Gradualmente, suas colônias conquistaram independência. E uma nova potência começou a surgir: o imperialismo moderno. Muitas pessoas acreditam que o imperialismo acabou. Mas será que acabou mesmo? Hoje raramente vemos países anexando territórios pela força. Mas influência não depende apenas de exércitos. Ela também pode acontecer através da economia, da tecnologia, da cultura e da informação. É justamente aqui que entramos no último capítulo da nossa história. Os Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a principal potência global. O dólar tornou-se a moeda mais importante do planeta. Empresas americanas passaram a dominar setores inteiros da economia mundial. Filmes de Hollywood, músicas, séries, redes sociais e tecnologias americanas alcançaram bilhões de pessoas. Além disso, os Estados Unidos mantêm influência militar e diplomática em praticamente todas as regiões do mundo. Por esse motivo,
Muitos especialistas consideram que existe uma forma moderna de imperialismo. Um imperialismo que não precisa necessariamente conquistar territórios, mas que influencia economias, governos e culturas ao redor do planeta. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que os Estados Unidos são uma espécie de império moderno? Ou acha que o imperialismo terminou de vez? Deixe sua resposta nos comentários porque eu vou ler todas. Conclusão: desde a antiga Mesopotâmia até os dias atuais, os impérios moldaram a história da humanidade. Alguns conquistaram pela espada, outros pelo comércio, outros pela influência cultural. Mas todos tinham algo em comum: o desejo de expandir seu poder além de suas fronteiras. E talvez a pergunta mais importante não seja qual foi o maior império da história, mas sim, qual será o próximo? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Encontrando Fatos. Eu sou Guilherme e até o próximo vídeo.